السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Masih Maud alaihissalam की Ao सीरत narrar a vida e o caráter do Messias prometido, salam, há alguns relatos sobre o padrão de veracidade dele já haviam sido mencionados. Hoje também vou narrar mais alguns acontecimentos. Contra o Messias prometido, salam, foi aberto um processo por parte do Dr. Henry Martin Clark. Era um caso de tentativa de assassinato. Um processo extremamente perigoso. Ele afirma que esse processo de Henry Martin Clark era tão perigoso que até poderia resultar em pena de morte. Ele dá exemplo ao mencionar o caso movido pelos judeus contra Jesus Cristo. Ele diz: um caso semelhante também foi movido contra mim. Contra o Messias, os judeus abriram um processo no tribunal romano. Porém, neste governo, quem abriu um processo contra mim foi o respeitado padre e doutor Martin Clark, que me acusou de tentativa de assassinato. Ele apresentou todas as testemunhas possíveis, inclusive Maulvi Muhammad Hussain Batalvi, que é um forte opositor e inimigo deste Jamaat, compareceu em tribunal para testemunhar. E, na medida do possível, testemunhou contra mim e tentou provar completamente o caso contra mim. Esse processo estava sendo julgado perante o capitão Douglas, vice-comissário de Gurdaspur, que talvez naquela época tivesse sido transferido para Shimla. O Messias prometido salam diz: todas as testemunhas foram apresentadas contra mim com grande força e intensidade. Numa situação dessas, nenhum especialista em direito e nenhuma pessoa sensata poderia dizer que eu seria absolvido. As circunstâncias e a situação tinham chegado a um ponto em que eu certamente seria servido ao tribunal de sessão e de lá receberia pena de morte ou punição de atravessar o rio turbulento, ou seja, prisão perpétua. Mas Allah, o Altíssimo, assim como me informou antes do processo, também revelou antecipadamente que eu seria absolvido. Essa profecia também foi conhecida por um grande grupo da minha Jamaat. Enfim, quando o processo chegou a esse estágio e os inimigos e opositores passaram a acreditar que o magistrado agora me enviaria ao tribunal de sessões, nesse momento ele disse ao capitão Douglas, disse ao polícia: no meu coração surge a ideia de que esse processo é fabricado. O capitão, que era juiz, não conseguiu acreditar nisso.
Meu coração não aceita que realmente tenha sido feita tal tentativa e que tenha enviado alguém para matar Dr. Clark. Vocês devem investigar isso novamente. Allah, o Altíssimo, colocou no coração do juiz que dissesse isso, que ordenasse novamente ao comandante da polícia que fizesse uma investigação. O Messias Prometido afirma que aquele era um período em que os seus opositores do Messias Prometido não estavam apenas ocupados fazendo todo tipo de plano contra mim, mas também aqueles que alegavam ter aceitação da oração estavam intensamente envolvidos em súplicas. Eles não estavam apenas tentando de todas as formas, mas também faziam orações, chorando, pedindo que eu fosse condenado. Porém, quem pode competir contra Allah, o Altíssimo? Ele diz: eu sei que algumas recomendações também chegaram até o capitão Douglas, o juiz, que era magistrado. Mas ele era justo. Ele disse: não podemos cometer tamanha injustiça. Enfim, quando esse caso foi entregue novamente ao capitão Lemarchand para reinvestigação, o capitão chamou Abdul Hamid e lhe disse: fala a verdade. Mesmo assim, Abdul Hamid repetiu exatamente a mesma história. Antes disso, havia-lhe dito: se houver qualquer contradição no seu depoimento, você será preso. Por isso, ele continua repetindo a mesma coisa. Mas o capitão disse: você já declarou isso. E o oficial não está satisfeito com isso, porque você não está falando a verdade. Quando o capitão Lemarchand voltou a pressioná-lo, ele começou a chorar e caiu aos pés dele, dizendo: me salva. O capitão o tranquilizou e disse: fala a verdade. Então ele revelou a verdade e confessou claramente que havia sido ameaçado para dar esse depoimento. De forma alguma, Mirza Sahib me enviou para matar alguém. O capitão ficou satisfeito ao ouvir essa declaração e enviou um telegrama ao vice-comissário dizendo: nós esclarecemos o caso. Depois disso, o processo voltou a ser apresentado em Gurdaspur. Lá foi tomado o juramento do capitão Lemarchand e ele registrou sua declaração oficial. O Messias Prometido al-Islam afirma: naquele momento eu via no tribunal que o vice-comissário estava muito satisfeito por verdade ter revelado e estava extremamente irritado com aqueles cristãos que haviam dado falsos testemunhos. Ele me disse: o senhor pode abrir um processo contra esses cristãos. Porém, como eu detesto os processos judiciais, respondi que não quero abrir processo algum. Meu caso está registrado no seu. Naquela hora, Douglas Sahib escreveu a decisão e era uma multidão grande reunida. Ao anunciar o veredito, ele me disse: parabéns ao senhor, o senhor foi absolvido. O Messias Prometido disse: eu via que naquela época meus inimigos eram o mundo inteiro. E assim acontece quando o mundo decide causar sofrimento, até as paredes e portas parecem ferir com espinhos. É somente Allah quem salva seus servos verídicos. Eu era verdadeiro, por isso Deus me salvou. Nesse mesmo processo, um homem que esteve presente também relatou a honestidade de elevado caráter moral do Messias Prometido al-Islam. Era um advogado que não pertencia à Jamaat, chamado Maulvi Fazaldin Sahib. Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib registrou esse relato em seu livro Hayat Ahmad. Está escrito: o segundo grandioso acontecimento moral que também aparece nesse processo e que confirma a veracidade dele foi o quando ele amava a verdade. Depois diz: ouçam isso nas palavras do respeitado Maulvi Fazaldin Sahib, falecido advogado. Ele continua dizendo que um dos seus sinceros contemporâneos, Laladin Anat, editor dos jornais desde Hindustan, ambos jornais dos quais ele era editor e era hindu, era amigo do Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib. Então ele relata, ele diz: vocês sabem o quanto há grandeza de Mirza Sahib em meu coração. Eu considero sua
posição e status extremamente elevados. Embora em relação às suas reivindicações, do ponto de vista de psicologia, isso foi o que o advogado disse. Eu acredito que houve um equívoco na compreensão dessas reivindicações. Ou seja, as reivindicações não são verdadeiras, o advogado fala. Porém, de qualquer forma, ele era um homem virtuoso. Como Mahapurush, um homem espiritual, ele era uma pessoa de posição muito elevada. E minha crença a respeito dele surgiu por causa de um acontecimento. Então ele passa a narrar o acontecimento. Vocês conhecem Hakim Gulab Nabi Zubdatul Hukama e também conhecem Maulvi Fazaldin Sahib, advogado. Aqui o narrador explica que foi o hindu editor quem contou esse relato. Agora ele passa a reproduzir as palavras de Maulvi Fazaldin Sahib. Ele diz: vocês conhecem Maulvi Fazaldin Sahib? Na residência do Hakim Sahib, frequentemente havia reuniões de amigos à noite. Eu também costumava ir até lá. Um dia estavam reunidos os amigos e por acaso começou a mencionar Mirza Sahib. E surgiu na conversa. Uma pessoa começou a criticá-lo, mas de uma maneira muito baixa, sem moral e dignidade. Então, esse hindu, que era editor de jornal, relata, ao ouvir aquilo, o falecido Maulvi Fazaldin Sahib ficou muito emocionado. Com grande fervor, ele disse: eu não sou discípulo de Mirza Sahib. Eu não acredito em suas reivindicações, seja qual for a razão. Porém, reconheço a grandiosa personalidade e a excelência moral de Mirza Sahib. Eu sou advogado e pessoas de todo tipo e classes sociais vêm até mim por causa de processos judiciais. Vi grandes pessoas virtuosas sobre as quais jamais se poderia imaginar qualquer exibição ou hipocrisia, mas que durante processos judiciais, quando acharam necessário mudar suas declarações por orientação legal, mudaram sem hesitação. Porém, em toda a minha vida, vi somente Mirza Sahib como alguém que jamais se afastou da posição da verdade. Eu fui advogado dele em um processo. Esse era justamente o caso de Padre Henry Martin Clark. Ele disse: nesse processo preparei para ele uma declaração jurídica e apresentei. Depois de lê-la, ele disse: mas nisso há mentira. Eu respondi: a declaração de acusado não é feita sob juramento. E legalmente ele tem permissão para dizer o que quiser. Então o Messias Prometido respondeu: a lei pode dar permissão de dizer o que quiser, mas Allah não dá essa permissão. Allah não permite que alguém minta. E nem a própria intenção da lei é que se diga mentira. Então eu jamais posso concordar com uma declaração que seja contrária aos fatos. Vou apresentar a verdade exatamente como ela é. O advogado dizia. Eu então disse: o senhor está conscientemente se colocando em dificuldade. O Messias Prometido respondeu: colocar-se conscientemente em dificuldade seria desagradar, meu Deus, para obter uma vantagem injusta através de uma declaração jurídica. Isso eu não posso fazer. Aconteça o que acontecer. Lala Dinanath Sahib relata a Sheikh Yaqub Ali Irfani que Maulvi Fazaldin Sahib dizia: Mirza Sahib falou essas coisas com tanta emoção que havia em seu rosto uma majestade e um fervor especial. Advogado então disse ao Messias Prometido, salam, o senhor não poderá obter nenhum benefício da minha advocacia. Ele respondeu: eu nunca imaginei que obteria benefício de sua advocacia ou de esforço de qualquer outra pessoa. Nem acredito que a posição de alguém possa me destruir. Oposição de alguém possa me destruir. Minha confiança está em Allah, que conhece meu coração. Eu nomeei o senhor como advogado apenas porque utilizar meios aparentes faz parte de boa conduta e do respeito às normas. E como eu conheço o senhor que é honesto no seu trabalho, por isso eu escolhi. Esse era apenas um meio externo que deveria ser utilizado. Estou fazendo isso apenas por
essa razão. Não deposito dependência alguma no Senhor. Maulvi Fazl-Din Sahib dizia. Então eu disse novamente, mesmo assim eu sugiro essa declaração jurídica. Mirza Sahib respondeu, não, apenas entrega a declaração que eu mesmo escrevi, sem se preocupar com a consequência. Não se deve alterar sequer uma palavra dela. Eu lhe digo com plena certeza que ela será mais eficaz do que sua declaração jurídica. E aquilo que o Senhor teme não acontecerá. Pelo contrário, o desfecho, se lá quiser, será bom. E mesmo por hipótese o resultado não pareça bom nos olhos do mundo, e se eu for condenado, ainda assim não me importa, porque naquele momento estarei feliz por não ter desobedecido ao Deus Todo-Poderoso. Lala Dinanath dizia, Maulvi Fazl-Din Sahib apresentou a defesa do Mirza Sahib com grande emoção e sinceridade. Depois disso, Mirza Sahib imediatamente escreveu sua própria declaração. E é realmente extraordinário o poder de Allah. Exatamente como ele dizia, foi com base naquela declaração que ele foi absolvido. Maulvi Fazl-Din Sahib falou sobre a honestidade de Mirza Sahib e sobre sua coragem e bravura em aceitar qualquer sofrimento pela causa da verdade. E isso criou uma atmosfera profundamente impactante entre os presentes. Todos que estavam sentados ali, inclusive os que antes faziam oposição, ficaram em silêncio. Então alguns perguntaram, nesse caso, por que o Senhor não se torna discípulo dele? Ele respondeu, isso é um assunto pessoal meu, e você não tem direito de fazer essa pergunta. Eu considero ele uma pessoa perfeitamente verídica e há uma enorme grandeza dele no meu coração. Sobre esse mesmo acontecimento, há também uma narração do Master Nazir Hussain Sahib. Ele diz que o falecido Maulvi Fazl-Din Sahib, advogado da Alta Corte, tinha uma profunda devoção pelo Messias Prometido, alayhi salam, e geralmente participava dos casos jurídicos do Huzur. Ele me contou que considerava o Messias Prometido alayhi salam uma pessoa perfeitamente verídica e altíssimo no caráter. Quando lhe perguntaram o motivo disso, ele narrou um acontecimento. Disse, fomos a um processo entre o Messias Prometido e do Dr. Martin Clark. Durante o processo, quando um homem chamado Abdul Hamid declarou que o Messias Prometido o havia enviado para matar o Martin Clark, o falecido Maulvi Fazl-Din Sahib, advogado de Lahore, disse ao Messias Prometido, como advogado, o senhor deve dizer ao tribunal que não conhece Abdul Hamid. Depois disso, nós cuidaremos do restante do processo. Basta o senhor declarar que não o conhece. O falecido advogado dizia, nós tentamos convencer o Huzur de todas as maneiras de que se ele apenas desse essa declaração, sua vitória será certa. Caso contrário, a absolvição seria impossível. O Messias Prometido, alayhi salam, depois de ouvir todas nossas sugestões, disse, eu vim ao mundo para estabelecer a verdade. Jamais direi uma mentira, mesmo que me importem. Eu conheço Abdul Hamid. Ele costumava vir a cada ano. Eu jamais posso negar isso. Aconteça o que acontecer. O falecido Maulvi Fazl-Din Sahib dizia, então, nós dissemos ao Huzur, salvar a própria vida é obrigatório. Então, se o Huzur não quiser mentir, então pelo menos dê uma resposta que não deixe claro que o Senhor o conhece. Não seria mentira. Apenas uma resposta indireta. Então, Huzur respondeu, nem isso eu posso fazer. Allah me enviou ao mundo para apresentar seu exemplo. Não estou preparado para apresentar um exemplo assim apenas para salvar minha vida. Mesmo que percamos a vida falando a verdade, ainda assim teremos sido bem-sucedidos. O advogado Maulvi Fazl-Din Sahib, que não era Ahmadi, dizia, naquele momento ficamos completamente sem esperança. E quando o depoimento do Huzur foi dado no tribunal, ele admitiu claramente que conhecia Abdul Hamid. Então tivemos certeza de que a absolvição agora era impossível. Porém, ao ver a ajuda divina que o Huzur recebeu nesse processo, ficamos maravilhados ao perceber como Allah ajudou seu ser enviado. E assim, naquele caso tão grave, ele foi absolvido com honra e saiu vitorioso. O Messias Prometido, alayhi salam, afirma,
Os companheiros do santo profeta sallallahu alaihi wasallam foram mortos, sacrificados, mas não deixaram de falar a verdade. Eles realizaram conquistas tão grandiosas que não se encontra exemplo semelhante. Qual era a razão disso? Havia sinceridade, veracidade e fidelidade neles. Existem pessoas excessivamente calculistas que dizem confiar em Allah e o Altíssimo e afirmam dizer algo, dizem que fazemos algo por ele, mas não agem dessa forma porque sabem que auxílio de Allah virá. Os verdadeiros servos de Allah não mentem para evitar falar a verdade. Se me perguntarem, você reivindica ser Messias prometido, então eu responderei de forma que devo responder. Sem veracidade e coragem verdadeira, nada pode funcionar. Foram abertos tantos processos contra nós, mas qual foi o resultado? Será que alguém pode dizer que por medo dessas coisas nós recuamos um passo? Isso seria shirk. Eu tenho plena convicção de que Allah existe e que Ele ajuda seus servos. Eu digo com toda a convicção que La ilaha illallah. Está com essa pessoa, somente o Islã pode produzir essa qualidade. Isso não é algo exclusivo para mim. Isso vale para todos. Quem quer que diga isso com sinceridade, o Deus Todo-Poderoso vai o salvar. Depois é mencionado o testemunho de um hindu que eu conhecia desde a infância. Ele diz, desde a infância viu Mirza Ghulam Ahmad. Nós temos a mesma idade. Sempre tive contato frequente com o Qadian e até hoje vejo com excelentes qualidades e hábitos que ele possui agora, já existia antes também. Ele está falando da toda a vida. Ele escreve verdadeiro, confiável, virtuoso. Eu até acredito que Parmeshwar, o Senhor Supremo, tomou a forma de Mirza Sahib e desceu à terra e que o próprio Parmeshwar está manifestando seus sinais. O filho mais velho dele, Mirza Sultan Ahmad Sahib, escreve: meu pai permanecia constantemente ocupado no serviço da religião. Os familiares confiavam plenamente nele. Os moradores da vila também tinham total confiança nele. Os parentes que, em modo geral, eram opositores, reconheciam tanto a bondade do Messias prometido. Durante disputas diziam, qualquer coisa que ele decidir, aceitaremos. Todos o consideravam confiável. A Muslim Maud radiallahu anhu relata que o pai do Messias prometido, alayhi salam, preocupava muito sobre o Messias prometido, como ele vai sobreviver, como não conseguia administrar propriedade, não desejava trabalhar em emprego algum. Havia um sikh de uma vila próximo e os dois filhos dele costumavam frequentar a casa do avô do Muslim Maud. E uma vez, certa vez, o grande Mirza Sahib, ou seja, pai do Messias prometido, me disse ao sikh: vá falar com o Ghulam Ahmad, ele tem a sua idade, explica a ele que se não consegue administrar as propriedades, então vou arranjar um emprego para você. E o Sikh disse que fui para ele e disse: seu pai está falando descontente, ficando descontente, porque o senhor não faz nenhum trabalho. Seu pai disse: como você vai passar a sua vida? Vai ficar dependente do seu irmão? Se você quiser, posso arrumar um emprego. O Sikh prometido al-Islam, ao ouvir isso, respondeu: meu pai se preocupa sem necessidade. Diga a ele que eu já me tornei servo daquele que eu precisava me tornar servo. O Sikh diz: embora o avô de Muslim Maud fosse um homem bastante voltado às coisas do mundo, quando fui até ele e falei as palavras do Messias prometido, ele ficou em silêncio e disse: se meu filho disse isso, então ele fala a verdade. Ele jamais mente. A Mirza Bashir Ahmed Sahib depois relata: lembro muito bem e jamais poderei esquecer esse acontecimento de quando, em 1916, o Sr. Walter, o secretário de All India YMCA, veio a Qadian para pesquisar sobre Jamaat Ahmadiyya. Em Qadian, ele expressou o desejo de encontrar algum antigo companheiro do fundador da comunidade. Naquela época, o falecido Munshi Arori Sahib estava em Qadian, então o Sr. Walter foi levado até encontrá-lo na Mesquita Mubarak. Depois de uma conversa, o Sr. Walter perguntou ao Munshi Sahib o que foi
que mais influenciou sobre a veracidade do Mirza Sahib na sua pessoa? Munshi Sahib respondeu: eu não sou muito instruído e não conheço muito argumentos intelectuais. Porém, aquilo que me mais impactou foi a própria personalidade de sua santidade. Messias prometido. Nunca havia alguém mais verdadeiro e honesto e com mais fé de Allah do que o Messias prometido. Ao vê-lo, ninguém poderia dizer que era mentiroso. Quanto a mim, eu era simplesmente alguém faminto por estar na companhia dele. Não conheço muitos argumentos. Então, ao mencionar o Messias prometido, o falecido Munshi Sahib ficou tão emocionado pela lembrança dele que começou a chorar intensamente e até ficar tomado por soluços. Nesse momento, o estado do Sr. Walter, que estava conduzindo a entrevista, ficou completamente alterado. Seu rosto perdeu toda a cor, ficando branco como um pano lavado. Depois, em seu livro Ahmadiyya Movement, ele mencionou especificamente esse acontecimento e escreveu: uma pessoa que conseguiu produzir em sua companhia homens desse tipo, no mínimo, não pode ser chamado de impostor. Mian Rahim Baksh Sahib relata: encontrei um homem chamado Muhammad Ibrahim Ahmadi. Tivemos algumas conversas e eu fiquei convencido. À noite tive um sonho. No sonho, eu e mais 3 irmãos estávamos perdidos dentro de uma caverna, numa montanha, e não conseguíamos encontrar o caminho. Eu subi por um lado e consegui chegar ao topo. Então vi um trem passando, mas muito acima do chão. Fiquei pensando admirado. Como vou subir? Lá em cima havia uma pessoa em pé e disse: segura a corda que está pendurada do céu. Só assim poderá subir. Da manhã, Ibrahim Sahib veio até mim e eu contei meu sonho. E ele abriu o Alcorão e me explicou o significado do versículo. Batasimu bihablillah. Agarrem-se firmemente a corda de Allah. Depois disso, escrevi uma carta de Bet. A resposta veio dizendo que minha Bet havia sido aceita, mas que eu deveria necessariamente ir ao Qadian. Nessa resposta, havia vindo do Messias prometido, ou talvez tivesse sido escrito por algum secretário seu. Na mesma hora comecei a fazer preparativos para ir Qadian. Quando embarquei no trem de batalha na estação de Amritsar, havia 2 ou 3 Sikh idosos. Eles me perguntaram: para onde você está indo? Eu falei: para Qadian. Eles disseram: para Qadian do Mirza? Eu disse: sim, estou indo para lá. Mesmo depois de ter visto o sonho e já ter feito o bed, ainda assim quis tranquilizar meu coração e perguntei: e a eles, como o Messias prometido salam é? Me fala sobre ele. Os Sikhs responderam: ele é muito famoso. Ele reivindica a divindade. Isso era apenas o entendimento deles, conforme sua própria percepção. Enquanto a reivindicação do Messias prometido era de ter sido enviado por Allah, o Altíssimo, e de chamar as pessoas para Deus. Mesmo assim, por brincadeira, apesar de já ter feito bet, ainda me veio uma travessura à mente. Eu disse a eles: eu conheço o Mirza Sahib. Em Sialkot, ele e meu pai trabalhavam juntos. Eles costumavam fumar bhang juntos. Ele disse: falei isso apenas com brincadeira. No começo da fé existe certa fraqueza. Eu disse a eles costumavam consumir bhang junto com meu pai. Ao ouvir isso, os Sikhs responderam: Mian, nunca diga isso. Ele é um homem santo, extremamente verdadeiro e confiável. Ele é tão conhecido por isso que as pessoas dão o exemplo dele. Se alguém fala a verdade em nossa região, as pessoas dizem: você é filho de Mirza Ghulam Murtaza. Ou seja, para eles havia tornado um exemplo de honestidade e veracidade dele. Eles continuam: ele brincava conosco na infância e costumava nos ler livros. Ele era filho do chefe da vila, ou seja, o Messias prometido era filho do chefe de Qadian. Nós o respeitávamos por isso, mas ele foi mudado cada vez mais com o passar do tempo. No começo o respeitávamos porque era filho do chefe. Então começou a ocorrer uma mudança nele. Chegou um período em que ele passou a permanecer mais recolhido dentro da casa, quase não saía mais. Ou seja, adotou uma vida retirada. Os Sikhs diziam: ele ficava lá dentro
preparando magia. Eles tinham pensamentos supersticiosos e não entendiam bem da religião. Então imaginavam que ele fazia magia quando ficava permanecia recolhido. Ou seja, ele lançou magia por 4 milhas ao redor de Qadian. Isso eles pensavam. Conquistou as pessoas e fez com que reconhecessem sua veracidade. Qualquer pessoa da religião que fosse até ele, ele conseguia provar usando a própria religião da pessoa que ele estava com verdade e que a religião dele estava equivocada. Ouvi todas essas coisas deles. Quando cheguei em Qadian, me hospedei na hospedeira. Havia ali 3 ou 4 rapazes. Então pensei, deixa-me testar se aceitei a verdade corretamente ou não. Então comecei a falar de forma ríspida, mas eles me tratavam com suavidade e excelente moral. Apesar do meu comportamento ríspido, eu queria observar como era a educação e treinamento deles. Eles comportavam com extrema gentileza e bons modos. Eu falei, quero encontrar com Mirza Sahib. Eles responderam que nesse momento ele saiu para caminhar, é difícil encontrá-lo. Ele continua, depois de andar por Qadian, pelo excessivo de intenso calor, eu decidi voltar. A fé dele ainda não estava firme naquele momento. Então, no caminho, encontrou um árabe. O árabe lhe disse, irmão, você veio ao Qadian, então deve ver o Huzur pelo menos, já que veio até aqui. Essa época não voltará novamente. Outras pessoas virão, mas essa presença não será encontrada de novo. Aproveita a oportunidade. Mas eu não dei a importância e disse ao cocheiro do carrinho do cavalo, vamos embora. Ele estava muito incomodado por causa do calor e também não estava conseguindo encontrar Jesus. Aí decidiu voltar. Enquanto isso, o Adhan foi feito, então pensei, vou rezar antes de ir. Voltei à direção da mesquita, encontrei novamente aquele árabe que havia me dito para não partir e me disse, irmão, desde aquele momento eu estou em prostração diante de Allah, orando por você para que Deus faça permanecer até aqui para ver Jesus. Então, esse era o grau de sinceridade daquele árabe. Quando ele disse que iria embora, o árabe pensou, só há uma solução, apresentar diante de Allah na prostração para fazer a oração. Então, finalmente, ele viu Huzur e Huzur entrou na reunião e sentou-se e estava em pé diante dele. E a minha barba, cabelo e bigode estavam completamente raspados. Hoje em dia, isso é comum, mas naquela época também havia pessoas modernas ligadas à moda que faziam isso. O Messias prometido al-Islam estava sentado com a cabeça baixa. Ele disse, pensei em meu coração, enquanto não ver a pessoa, o rosto dessa pessoa, não poderei ter a plena certeza. Então eu já tivesse feito bait por carta. Ainda não havia alcançado convicção completa. Depois de um tempo, o Huzur levantou o seu rosto e olhou. Então pensei em meu coração, o Senhor é verdadeiro. Quando eu vi o rosto dele, uma voz surgiu no meu coração. Ele é verdadeiro, ele fala a verdade. Depois de mais um tempo, ele levantou novamente o rosto. Então eu disse, Amanna, eu acreditei, Wasadakna. Confirmamos sua veracidade. O Senhor é verdadeiro. Na terceira vez que ele olhou, eu fiquei completamente conquistado. Depois disso, chegou a hora de oração. O Huzur realizou a oração. E uma pessoa apresentou e disse, Huzur, faça a oração por mim. Então ele respondeu, você faz parte da minha comunidade. Eu até oro para meus inimigos. Depois Khalifa Nizamuddin Sahib relata, eu havia ido Sialkot para Shikarpur. Havia ido de Sialkot para Shikarpur em Sindh por causa do trabalho. Ouvi muito alvoroço e oposição contra Huzur. Eu tinha amigos em Amritsar, então fui para lá. Minha intenção era seguir para Amritsar, mas acabei dormindo e perdi o trem. Quando eu acordei, descobri que os trens já tinham saído. Então eu pensei, a vila do Mirza Sahib é próximo daqui, devo visitá-lo. Então eu perguntei quando seria o trem sair para a batalha. E disseram que vai sair agora. Então peguei a passagem e fui até a batalha e depois de pé até Qadian. Cheguei lá na hora da oração de Asar e encontrei Maulvi Abdul Karim Sahib. Ele conhecia de Sialkot, então ele ficou muito feliz ao me ver. No dia seguinte pela manhã, Maulvi Abdul Karim Sahib informou o Messias prometido sobre mim.
Então ele relata, havia uma pequena janela aberta da mesquita e foi junto daquela abertura que Huzur aceitou minha aberta. Ele disse, apenas ao ver o rosto do Huzur, meu coração encontrou paz. Pensei, o mundo pode ser falso, mas esse rosto não pode ser falso. Havia uma atração especial no rosto dele. Uma luz especial irradiava dele. Da mesma forma, Hakim Abdurrahim relata, quando meu pai fez Bait e foi para Chak 276, agência postal de Gojra, distrito de Lailpur, ele fez um tabligh, pregação naquela região, e as pessoas escolheram ele como seu imam. Quando começou a ensinar o Alcorão e chegou o assunto da morte de Jesus Cristo, ele explicou isso detalhadamente. As pessoas ficaram admiradas. Ele disse, havia um homem chamado Waziruddin, que era chefe da aldeia. Então, um dia Waziruddin disse ao Hakim Sahib, preciso de um grande caldeirão. Naquela região, pessoas importantes costumavam mandar fabricar grandes panelões para cozinhar para as pessoas pobres ou para eventos e reuniões que os chefes locais organizavam. Então ele disse, vamos para Gujranwala. Mas eu respondi, se o senhor realmente quer comprar um caldeirão de qualidade, vamos para Batala. Quando chegaram lá, eu disse que o Waziruddin, sabe, aqui perto fica Qadian, onde mora Mirza Sahib, eu já fiz bet com ele. Ele é verdadeiro. O senhor também deveria ir. Então o Chaudhry Sahib respondeu, eu testemunho que ele certamente é verdadeiro, porque Chaudhry Sahib já o conhecia anteriormente. Ele explica, após em Sialkot, Mirza Sahib e eu trabalhávamos juntos. Eu era oficial e ele trabalhava no escritório. Então, enquanto estavam com Hakim Sahib para comprar o caldeirão, o assunto do Messias Prometido al-Islam surgiu novamente. Ele disse, sim, certamente ele deve ser verdadeiro. Eu o vi trabalhando no escritório, ele nunca aceitou suborno, nem jamais mentiu. Era extremamente virtuoso e temente a Allah. Uma pessoa assim jamais poderia fazer uma reivindicação falsa. Eu vi sua juventude com meus próprios olhos. Alguém assim não pode fazer uma reivindicação mentirosa. Vamos, irei com você. Assim que eu disse, foi imediatamente e fez perto. Depois, minha Frozinha relata, o nome do meu avô era minha Nizamdin Sahib. Na época em que Huzur veio para Sialkot por causa do trabalho, meu avô alugou para ele uma casa no bairro Salu Gujar. O Huzur, Messias Prometido al-Islam, também mandou fazer através do meu avô um anel de ouro de 6 machas para enviar à sua casa. Assim, o Huzur tinha relações muito próximas com o avô dele. Quando o Huzur, o Messias Prometido al-Islam, reivindicou ser Messias, já algum tempo depois, meu avô fez bet com ele e disse para toda a família, eu o conheço desde a época em que ele trabalhava aqui, portanto, vocês devem fazer bet antes de mim. Assim, esse rosto não pode ser de um mentiroso. Ele diz, em 1892, toda a minha família fez bet. Mirza Bashir Ahmed Sahib relata uma narração do Munshi Abdulaziz Sahib Ojlavi. Por volta de 1890, eu era patwari na aldeia Jagatpur Kolia, distrito de Gurdaspur, e em 1891, fiz esforço e não consegui minha transferência para a aldeia Sikwan, também no distrito de Gurdaspur. Ele diz, naquela época eu ainda não era Ahmadi, mas já tinha ouvido falar do Messias Prometido, então tinha oposição contra ele. Ele disse que eu não tinha oposição contra ele, porém o pensamento que mais me impedia era que todos os clérigos eram contra Huzur. Depois de ir para Sikwan, conheci minha Jamaluddin Sahib, Imam Din Sahib e Khairuddin Sahib. Eles me deram um livro, Izala-Oham, para ler. Depois de fazer oração, comecei a ler o livro. E enquanto eu lia, a veracidade do Huzur ficou firmemente gravada em meu coração como um prego. E todas as minhas dúvidas desapareceram. Poucos dias depois, fui com minha Khairuddin Sahib para Qadian, próximo ao Golkamra, vi o Messias Prometido al-Salam pela primeira vez. Quando vi o Huzur, disse a minha Khairuddin Sahib, esse rosto não é de um mentiroso. Então,
eu fiz o bet. Da mesma forma, Mirza Bashir Ahmad narra outro relato de Muhammad Zafrullah Khan Sahib. O honorável Sar Muhammad Zafrullah Khan Sahib me escreveu dizendo: quando vi o Messias Prometido al-Islam pela primeira vez em Lahore, naquele momento eu não estava analisando doutrinas ou crenças. O efeito que surgiu em meu coração foi simplesmente que esse homem é verdadeiro e que ele diz a verdade. E Allah, o Altíssimo, colocou em meu coração um amor tão grande por ele que essa mesma coisa se tornou para mim o principal prova da veracidade do Huzur. Embora eu ainda fosse criança naquela época, desde então até hoje nunca senti necessidade de qualquer outra prova. Depois disso, inúmeros acontecimentos continuaram ocorrendo, fortalecendo minha fé. Porém, eu aceitei o Messias Prometido al-Islam simplesmente ao ver seu rosto abençoado. E até hoje esse mesmo efeito continua sendo para mim a maior prova da veracidade de suas reivindicações. Por esse motivo, considero que me tornei Ahmadi desde o dia 3 de setembro de 1904, quando o vi pela primeira vez. Da mesma forma, minha Sadruddin Sahib relata que quando fiz bet, perguntei ao meu pai: você sabe por que as pessoas estão indo para Kadian em carroças? Ele respondeu: não sei. Então eu disse: Mirza Sahib diz que é Messias Prometido. Meu pai respondeu: essa afirmação deve ser verdadeira. Eu conheço esse homem desde a infância. Ele não fala coisas falsas. O Messias Prometido, alayhissalatu wassalam, diz: agora vejam, Allah, o Altíssimo, completou sua prova sobre vocês de tal maneira que estabeleceu milhares de evidências para minha reivindicação e lhes deu a oportunidade de refletirem que tipo de homem é aquele que os chama para esta chamada. Qual é o nível de conhecimento espiritual dele? Quantas provas ele apresenta? E vocês não podem apontar nenhum defeito, mentira, fraude ou engano com minha vida anterior, para pensarem que alguém acostumado à mentira e à felicidade teria também mentido nisso. Quem dentre vocês pode criticar qualquer aspecto da minha vida? Portanto, isso é uma graça de Allah, que desde a infância, desde o início, ele me manteve firme sobre Taqwa. Isso é uma prova para quem reflete. O Messias Prometido, alayhissalam, nos aconselhando, afirma: lembrem-se, quando a verdade produz plenamente seu efeito, ela se torna uma luz que em toda a escuridão guia aquele que adota e o salva em toda dificuldade. Que Allah, o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, nos conceda a capacidade de compreender essa realidade, permanecer firmes sobre a verdade e sempre agir de acordo com os mais elevados padrões de veracidade. Amém. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.